Pessoal, estamos de volta depois desse pit stop. Sejam todos bem-vindos, tá certo? E hoje nós vamos continuar com o nosso tema cinemática, tá certo? Estudo dos movimentos, e hoje vamos começar o nosso primeiro movimento. Nós vimos o conceito de velocidade, tá? Velocidade média. A gente fez alguns exercícios. E hoje a gente vai falar sobre o movimento uniforme. Então vamos lá. Esse movimento uniforme vamos simplificar como MU. Vocês vão ouvir muito isso. O MU é movimento uniforme. Primeiro, nós temos dois aspectos importantes para a gente entender o movimento uniforme. O primeiro aspecto é o comportamento da velocidade. Como é que essa velocidade se comporta. E o segundo é a trajetória desse movimento, que eu tenho que sempre descrever e observar, tá certo? Então, o movimento ele é dito uniforme quando o móvel percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, esse movimento ele é dito uniforme. Para a gente ter uma ideia do movimento uniforme básico, pense numa roda gigante. Quando as cadeiras estão todas completas, você percebe que ela aciona ali e ela continua agora, ela não para. Então veja, as cadeiras vão descrever sempre uma velocidade de módulo constante, tá certo? O carro não pode acelerar, senão vai derrubar as pessoas nas cadeiras. Então a roda gigante, quando ela está completa, ela vai descrever o movimento com velocidade escalar constante, que é a velocidade das cadeiras. Cada cadeira descreve uma trajetória circular, que a gente vai falar daqui a pouco, com velocidade constante. Então esse é um movimento chamado de uniforme. Certo? Okay? O segundo aspecto é com relação à trajetória. Então, o movimento uniforme pode ser descrito em qualquer trajetória, retilínea, como esse exemplo que eu dei da roda gigante, que é a trajetória circular, mas a trajetória basicamente vai ser qualquer. Por exemplo, o trem. Se o trem está nos trilhos em linha reta, o trem não vai acelerar. Depois que ele ganhar velocidade naquela linha reta, ele vai manter a velocidade constante. Então, o movimento ali vai ser retilíneo e uniforme, certo? Então, vejamos aqui um carrinho para a gente entender o cálculo da velocidade. Perceba, eu tenho um carrinho nessa posição P1, no instante T1, e ele vai até a posição P4, no instante T4. Então, ele vai descrever três deslocamentos, ΔS1, ΔS2 e ΔS3. E os respectivos intervalos de tempos dos deslocamentos, T1, T2 e T3. Veja bem, a velocidade média calculada da seguinte forma, olha aqui na minha figurinha, vai ser o ΔS1 dividido pelo ΔT1, velocidade média no trecho 1, ΔS2 dividido pelo ΔT2, velocidade do trecho 2, ΔS3 dividido pelo ΔT3. Como eu disse anteriormente, para o movimento uniforme, nós temos que ele percorre espaços iguais e intervalo de tempos iguais. Então, nós temos que o ΔS1 vai ser igual ao ΔS2 igual ao ΔS3. E o ΔT1 igual ao ΔT2 igual ao ΔT3. Dessa forma, a razão entre o ΔS e o ΔT V1, V2 e V3 serão iguais. E, consequentemente, eu vou chamar de Vzinho. Essa velocidade ela vai ser em qualquer instante de tempo. Portanto, no movimento uniforme, a velocidade ela é constante e diferente de zero. Ok? Vamos lá. Todo movimento ele é descrito por uma função horária. O que é a função horária? A função horária é uma equação que vai mostrar a posição da partícula em determinado instante de tempo. Então, ela vai dar qual a posição, tá certo, dessa partícula naquele instante de tempo. Então, veja bem, se a gente considerar que a velocidade média, que é ΔS ou ΔT, vai ser constante, lógico, V, a qualquer velocidade, em qualquer instante de tempo, essa velocidade é igual à média. Sendo assim, eu vou fazer ΔS sobre ΔT, certo? E aqui você vai ter S menos S0, T menos T0. Vamos considerar que a partícula partiu, veja bem aqui, ó, no instante zero. Tá? Eu vou avaliar esse movimento a partir desse instante zero. E considerar sempre um intervalo de tempo positivo, né? O tempo não volta.
Pelo menos até agora, o tempo não volta. Então, vamos considerar que o tempo vai crescer a partir de zero. Então, substituindo na equação, V, ΔS, que é S menos S0, sobre T. O T0 aqui eu considerei como sendo zero. Ok? E, resolvendo essa equação, a gente encontra essa equaçãozinha aqui, ó. S menos S0 mais VT. Que antigamente a gente, para você memorizar, brincava, chamava ela de sorvete, né? Portanto, essa é a função horária do movimento uniforme. Vamos ao nosso exemplo. Um carro está no quilômetro 3 de uma rodovia a uma velocidade constante de 90 km por hora. Determine a posição em que ele estará após o tempo de 4 horas, mantendo a velocidade durante todo o trajeto. Então, veja bem, a velocidade ela vai ser constante. Significa dizer que o movimento ele é uniforme. Ok? Então, a gente precisa interpretar. Então, na interpretação do problema, a primeira coisa que eu percebo é que o movimento ele é uniforme, porque a velocidade vai ser constante. E essa velocidade vai ser de 90 km por hora. Então, vamos lá. Na solução, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o problema devagarinho, interpretando, depois anotar os dados. Então, primeiro dado, quilômetro 3. Então, o S inicial vai ser 3 km. Velocidade constante, então o movimento é uniforme, vou usar a função horária, né? O sorvete, de 90 km por hora. Certo? E o que é que ele quer? A posição do móvel. Então, eu quero a posição final no instante 4 horas. Então, fazendo uma figurinha, só para a gente ter uma visão, né? Nós temos o instante 0, posição S0, que nesse caso é 3 km, tá? Posição S final, instante 4. Substituindo na função horária sorvete, veja que eu substituí aqui, ó, S0 eu botei 3 e a velocidade 90, está tudo aqui, ó, quilômetros e quilômetros por hora. Bom, 9 vezes 4, 360, mais 3, 363. Ok? Essa é a posição do móvel no instante 4 horas. Muito bem, pessoal. Nós temos agora uma lista de exercício aí que você recebeu. Vamos tentar resolver e eu vou tirar as dúvidas de vocês, depois vou dar a resolução. Mas tentem resolver para a gente tirando as dúvidas, desenvolvendo. Ok? Um forte abraço.